Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 71. Um sinal de humanidade. 11 anos atrás. Não havia barcos o bastante para um ataque anfíbio a Ratalas, então Dalinar foi forçado a usar um ataque mais convencional. Ele marchou do oeste, tendo enviado Adolin de volta para Kholinar, e convocou Sadeias e suas forças para virem do leste. Eles convergiam rumo à fenda. Dalinar passou grande parte da viagem em meio às trilhas acres de fumaça do incenso que Evi queimava em um pequeno incensório preso à lateral da sua carruagem. Uma petição aos arautos para abençoar seu casamento. Ele frequentemente a ouvia chorando dentro do veículo, embora sempre que saía dele aparecesse perfeitamente composta. Ela lia cartas, escrevia suas respostas e fazia anotações das suas reuniões com os generais. Em tudo, ela era a perfeita esposa aletiana, e sua infelicidade arrasava a alma dele. Por fim, alcançaram as planícies ao redor do lago, cruzando o leito do rio, que estava seco, exceto durante tormentas. Os petrobulbos bebiam tanto do suprimento de água local que alcançavam tamanhos enormes. Alguns passavam da cintura, e as vinhas que produziam eram tão grossas quanto o pulso de Dalinar. Ele cavalgava junto da carruagem, os cascos do seu cavalo batendo em um ritmo familiar nas pedras abaixo, e sentiu o cheiro de incenso. A mão de Evi se estendeu para fora da janela lateral da carruagem e colocou outro glifo amuleto no incensório. Ele não viu o rosto dela, e sua mão recuou rapidamente. Mulher tormentosa, com uma aletiana. Aquilo seria um plano para que ele se sentisse culpado até ceder. Mas ela não era aletiana, por mais que se esforçasse para imitá-las. Evi era genuína demais, e suas lágrimas eram verdadeiras. Ela sinceramente pensava que a briga deles na Fortaleza Vedena era um mau augúrio para o relacionamento. Isso o incomodava, mais do que Dalinar queria admitir. Uma jovem batedora correu até ele para entregar o último relatório. A vanguarda havia se instalado no campo que ele queria, perto da cidade. Ainda não houve combate, e ele tampouco esperou por isso. Tanala não iria abandonar as muralhas ao redor da fenda para tentar controlar o terreno além do alcance dos arcos. Eram boas notícias, mas Dalinar ainda quis se irritar com a mensageira. Queria se irritar com alguém. Pai das tempestades, queria aquela batalha para ontem. Ele se conteve e mandou a mensageira embora com uma palavra de agradecimento. Por que se importava tanto com a petulância de Evi? Nunca se incomodara em discutir com Gavilar. Raios, nunca se incomodou tanto de discutir com Evi. Era estranho. Ele podia ter os elogios dos homens, uma fama que se estendia por todo um continente. Mas, se ela não o admirava, Dalinar sentia que de algum modo havia fracassado. Será que poderia cavalgar para o combate sentindo-se assim? Não, não podia. Então faça algo para resolver isso. Enquanto seguiam pela planície de Petrobulbos, ele chamou o condutor da carruagem de Evi, fazendo com que parasse. Então, entregando as rédeas do seu cavalo para um atendente, entrou na carruagem. Evi mordeu o lábio enquanto ele se instalava no assento diante dela. O cheiro ali dentro era agradável. O incenso era mais tênue ali, enquanto a poeira de creme da estrada era bloqueada por madeira e pano. As almofadas eram confortáveis, e ela tinha um pouco de frutas secas em um prato, até mesmo um pouco de água gelada. Qual é o problema? Perguntou ela. A cela estava me incomodando. Ela inclinou a cabeça para o lado. Talvez você possa solicitar uma pomada. Eu quero conversar, Evi. Dalinar suspirou. Não estou assado de verdade. Ai! Ela encolheu os joelhos contra o peito. Ali dentro, Evi havia desabotoado e arregaçado a manga da mão segura, exibindo seus dedos longos e elegantes. Não era isso que você queria? Disse Dalinar,
desviando os olhos da mão segura. Você tem rezado sem parar. Para que os arautos amoleçam seu coração. Certo. Bem, eles amoleceram. Aqui estou eu. Vamos conversar. Não, Dalinar, disse ela, estendendo a mão para tocar carinhosamente seu joelho. Eu não estava rezando por mim mesma, mas pelos seus conterrâneos que você planeja matar. Os rebeldes? Homens como você, que por acaso nasceram em outra cidade. O que você teria feito se um exército viesse conquistar seu lar? Eu teria lutado. Respondeu Dalinar. Como eles lutarão? Os melhores homens terão o domínio. O que lhe dá esse direito? Minha espada. Dalinar deu de ombros. Se o Todo-Poderoso quiser que nós governemos, venceremos. Se não quiser, então vamos perder. Acho mesmo que ele quer ver qual de nós é o mais forte. E não há espaço para a misericórdia. A misericórdia nos trouxe até aqui, para começo de conversa. Se eles não quisessem lutar, deveriam ter se rendido ao nosso domínio. Wise. Ela olhou para baixo, com as mãos no colo. Sinto muito. Não quero outra discussão. Eu quero. Disse Dalinar. Gosto quando você defende o que quer. Gosto quando você luta. Ela tentou afastar as lágrimas e desviou o olhar. Evi. Disse Dalinar. Eu detesto o que tudo isso faz com você. Sussurrou ela. Eu vejo beleza em você, Dalinar Collin. Vejo um grande homem lutando contra um homem terrível. E às vezes você tem essa expressão nos olhos. Um horrível e apavorante vazio. Como se houvesse se tornado uma criatura sem coração, alimentando-se de almas para preencher esse vazio, arrastando esprenos de dor atrás de si. Isso me perturba, Dalinar. Dalinar se remexeu no assento da carruagem. O que aquilo significava? Uma expressão nos olhos dele. Seria algo como quando ela alegou que as pessoas armazenavam memórias ruins na pele e precisavam removê-las esfregando-se com uma pedra uma vez por mês? Os ocidentais tinham crenças curiosamente supersticiosas. O que você quer que eu faça, Evi? Perguntou ele baixinho. Eu venci de novo, disse ela, em um tom amargo. Outra batalha onde fiz você sangrar. Eu só preciso saber o que você quer, para que eu possa entender. Não mate hoje. Contenha o monstro. E os rebeldes? E o luminobre deles? Você já poupou a vida daquele menino antes. O que obviamente foi um erro. Um sinal de humanidade, Dalinar. Você perguntou o que eu queria. É tolice. E posso ver que há problemas aqui. Que você tem um dever. Wise. Não quero ver você matar. Não alimente a coisa. Ele pousou a mão sobre a dela. Por fim, a carruagem desacelerou novamente, e Dalinar saiu para vasculhar uma área aberta que não estava entupida com petrobulbos. A vanguarda esperava ali 5.000 homens, apostos em fileiras perfeitas. Teleb gostava de preparar um bom espetáculo. Do outro lado do campo, fora do alcance dos arcos, uma muralha quebrava a paisagem com, aparentemente, nada para proteger. A cidade estava oculta na fenda na pedra. Do sudoeste, uma brisa vinda do lago trazia o aroma fecundo de ervas e crém. Teleb foi até ele, usando sua armadura. Bem, a armadura de Adolin. A armadura de Evi. Luminobre, disse Teleb, pouco tempo atrás, uma grande caravana com guardas deixou a fenda. Não tínhamos os homens para fazer cerco à cidade, e o Senhor havia nos dado ordens de não combater. Então mandei uma equipe de batedores para segui-los, homens que conhecem a área, mas em geral deixamos a caravana escapar. Você fez bem, disse Dalinar, pegando seu cavalo de um cavalariço. Ainda que eu fosse gostar de saber quem está levando suprimentos para a fenda, isso pode ter sido uma tentativa de atraí-lo para uma escaramuça. Contudo, reúna a vanguarda agora e mande que me sigam. Informe o resto dos homens. Faça com que formem fileiras, só por via das dúvidas. Senhor, indagou Teleb, chocado. Não quer que o exército descanse antes de atacar? Dalinar subiu na sela e passou cavalgando por ele a trote, indo na direção da fenda. Teleb, geralmente inabalável, praguejou e gritou ordens. Então foi rápido até a vanguarda, reunindo-os e fazendo com que marchassem apressadamente atrás de Dalinar. Dalinar certificou-se de não ir muito à frente.
Logo ele se aproximou das muralhas de Hatalas, onde os rebeldes haviam se reunido, principalmente arqueiros. Eles não estariam esperando um ataque tão cedo, mas naturalmente Dalinar também não acamparia muito tempo do lado de fora, exposto às tempestades. Não alimente a coisa. Será que ela sabia que ele considerava aquela fome dentro dele, a sede de sangue, algo estranhamente externo, um companheiro? Muitos dos seus oficiais sentiam o mesmo. Era natural. Você ia para a guerra e a euforia era sua recompensa. Os armeiros de Dalinar chegaram e ele desceu da cela e entrou nas botas que eles dispuseram. Então estendeu os braços, deixando que eles rapidamente prendessem sua couraça e outras seções da armadura. Esperem aqui, ordenou ele aos seus homens. Então subiu de volta no cavalo e colocou o elmo no pomo da sela. Avançou com o cavalo até o campo mortuário, invocando sua espada fractal e pousando-a no ombro, as rédeas na outra mão. Anos haviam se passado desde seu último assalto à fenda. Ele imaginou Gavilar correndo à frente, Sadeias praguejando atrás dele e exigindo prudência. Dalinar foi avançando até estar a cerca de metade do caminho até os portões. Mais perto do que isso, e aqueles arqueiros provavelmente começariam a atirar. Ele já estava ao alcance deles. Deteve seu cavalo e esperou. Houve alguma discussão nas muralhas. Ele podia ver a agitação entre os soldados. Depois de cerca de 30 minutos sentado ali, seu cavalo calmamente lambendo o chão e mordiscando a grama que espiava para fora, os portões finalmente se abriram. Uma companhia de infantaria saiu, acompanhando 2 homens a cavalo. Dalinar nem deu atenção ao homem calvo com uma marca de nascença roxa cobrindo metade do rosto. Ele era velho demais para ser o menino que Dalinar havia poupado. Devia ser o homem mais jovem no cavalo branco, a capa tremulando atrás dele. Sim, ele tinha uma pressa. Seu cavalo ameaçando ultrapassar os guardas. E a maneira como ele fulminava Dalinar com os olhos. Aquele era o luminobre Tanala, filho do velho Tanala, a quem Dalinar havia derrotado depois de cair na fenda em si. Aquele combate furioso através de pontes de madeira e então por um jardim suspenso à beira do abismo. O grupo parou a cerca de 15 metros de Dalinar. Você veio conversar? Gritou o homem com a marca de nascença no rosto. Dalinar conduziu seu cavalo até mais perto para não precisarem falar tão alto. Os guardas de Tanala levantaram escudos e lanças. Dalinar inspecionou-os, depois olhou as fortificações. Você trabalhou bem aqui. Homens com varas nas muralhas, para me derrubar, caso eu fosse sozinho. Redes penduradas no topo, que você pode cortar para me enredar. O que você quer, tirano? Retrucou Tanalan bruscamente. Sua voz tinha o sotaque anasalado típico dos habitantes da fenda. Dalinar dispensou sua espada e desceu do cavalo, a armadura raspando na pedra quando ele atingiu o chão. Camine comigo por um momento, Luminobre. Prometo não machucá-lo, a menos que seja atacado primeiro. Eu deveria acreditar na sua palavra. O que eu fiz, da última vez em que estivemos juntos? Perguntou Dalinar. Quando o tive em minhas mãos, como foi que agi? Você me roubou. E então? Perguntou Dalinar, encarando os olhos roxos do mais jovem. Tanala mediu de alto a baixo, batendo um dedo contra a sela. Finalmente ele desmontou. O homem com a marca de nascença no rosto pôs uma das mãos no ombro dele, mas o jovem Luminobre se soltou. Não entendo o que você espera conseguir. Espinho Negro, disse Tanala, juntando-se a Dalinar. Não temos nada a dizer um ao outro. O que espero conseguir? Disse Dalinar, pensativo. Não sei ao certo. Geralmente é meu irmão que fala. Ele começou a caminhar ao longo do corredor entre os 2 exércitos oponentes. Tanala hesitou, então trotou para alcançá-lo. Suas tropas parecem boas, disse Dalinar. Corajosas. Dispostas contra uma força superior, mas determinadas. Elas têm uma motivação poderosa. Espinho Negro. Você assassinou muitos dos seus pais. Será uma pena agora acabar com eles. Partindo do princípio de que você conseguiria. Dalinar parou e se virou para fitar o homem mais baixo. Eles estavam em um campo silencioso demais, onde até mesmo os petrobulbos e a grama tiveram o bom senso de recuar. Alguma vez eu perdi uma batalha, Tanala?
Perguntou Dalinar em voz baixa. Você conhece minha reputação. Acha que é exagerada? O homem mais jovem se remexeu, olhando sobre o ombro para onde havia deixado seus guardas e conselheiros. Quando olhou de volta, parecia mais determinado. É melhor morrer tentando derrubá-lo do que me render. É melhor ter certeza disso. Respondeu Dalinar. Porque, se eu vencer aqui, serei obrigado a fazê-los de exemplo. Eu vou quebrar vocês, Tanala. Sua lamentável e chorosa cidade será exibida diante de todos que pensam em desafiar meu irmão. Tenha absoluta certeza de que quer lutar comigo, porque, quando a luta começar, serei forçado a deixar apenas viúvas e cadáveres para povoar a fenda. O queixo do jovem nobre caiu lentamente. Meu irmão tentou palavras e política para colocá-lo na linha. Bem, eu sou bom apenas em uma coisa. Ele constrói. Eu destruo. Mas, por causa das lágrimas de uma boa mulher, eu vim, contrariando meu bom senso, oferecer uma alternativa. Vamos descobrir um acordo que poupe sua cidade. Um acordo? Você matou meu pai. E algum dia um homem vai me matar. Replicou Dalinar. Meus filhos amaldiçoarão o nome dele como você amaldiçoa o meu. Espero que eles não joguem fora milhares de vidas em uma batalha sem esperança devido a esse rancor. Você quer vingança? Ótimo! Vamos duelar. Eu e você. Emprestarei a você uma espada e armadura e vamos nos enfrentar em pé de igualdade. Se eu vencer, seu povo deve se render. E se eu o vencer, seus exércitos partirão? Improvável. Disse Dalinar. Suspeito que lutarão ainda mais. Mas eles não me terão, e você vai ter reconquistado a espada do seu pai. Quem sabe? Talvez você consiga derrotar o exército. Pelo menos terá uma tormentosa chance melhor. Tanala franziu o senho. Você não é o homem que eu pensei que fosse. Sou o mesmo homem que sempre fui. Mas hoje aquele homem não quer matar ninguém. Um fogo súbito dentro dele rugiu contra essas palavras. Ele realmente ia se esforçar tanto para evitar o conflito que antecipara. Um dos seus está trabalhando contra você, disse Tanala subitamente. Os leais Grã-Príncipes. Há um traidor entre eles. Eu ficaria surpreso se não houvesse vários. Disse Dalinar. Mas sim, sabemos que um deles tem trabalhado com você. Uma pena. Os homens dele estavam aqui não faz uma hora. Um pouco mais cedo e você os teria pegado. Talvez assim eles fossem forçados a se juntar a mim, e o mestre deles teria sido arrastado para a guerra. Ele balançou a cabeça, então se virou e caminhou de volta para seus conselheiros. Dalinar suspirou, frustrado. Uma dispensa. Bem, nunca houvera muita chance de que aquilo funcionasse. Ele voltou ao seu cavalo e subiu na sela. Tanala também montou. Antes de cavalgar de volta para a cidade, o homem saudou Dalinar. É lamentável, mas não vejo outra saída. Não posso derrotá-lo em um duelo, espinho negro. Tentar fazer isso seria tolice. Mas sua oferta é apreciada. Dalinar grunhiu. Colocou seu elmo. Então virou seu cavalo. A menos, disse Tanala. A menos? A menos, naturalmente, que todo o tempo isso aqui tenha sido uma artimanha. Um plano combinado pelo seu irmão, você e eu, disse Tanala. Uma falsa rebelião, planejada para enganar grão-príncipes desleais a se revelarem. Dalinar levantou seu visor e se virou novamente. Talvez minha raiva tenha sido fingida, disse Tanala. Talvez estivéssemos em contato desde que você atacou a fenda, anos atrás. Você poupou minha vida, afinal de contas. Sim, disse Dalinar, sentindo uma súbita empolgação. Isso explicaria por que Gavilar não enviou imediatamente nossos exércitos contra você. Estávamos em Conluiu o tempo todo. Que prova melhor do que o fato de termos essa estranha conversa no campo de batalha? Tanala olhou sobre o ombro para os seus homens na muralha. Meus homens devem estar achando isso estranho. Vai fazer sentido quando eles ouvirem a verdade. Que eu estava contando a você sobre o emissário que esteve aqui, entregando armas e suprimentos para nós de um dos seus inimigos secretos. Sua recompensa, naturalmente, seria a legitimidade como um grão-senhor no reino. Disse Dalinar.
Talvez o lugar daquele grão-príncipe. E sem combate hoje, disse Tanala. Sem mortes. Sem mortes. Exceto, talvez, para os verdadeiros traidores. Tanala olhou para seus conselheiros. O homem com a marca de nascimento assentiu lentamente. Eles estão seguindo para leste, na direção das colinas devolutas, contou Tanala, apontando. 100 de soldados e caravaneiros. Acho que estão planejando passar a noite na parada de uma cidade chamada Vedelia. Quem era? Indagou Dalinar. Qual grão-príncipe? Pode ser melhor que você descubra por conta própria, Jaque. Quem? Interpelou Dalinar. O luminobre Torol Sadeias. Sadeias. Impossível. Como eu disse, é melhor você ver por conta própria. Mas testemunharei diante do rei, contanto que mantenha seu lado do nosso acordo. Abra seus portões para os meus homens. Disse Dalinar, apontando. Retire seus soldados. Você tem minha palavra de honra que estará seguro. Com isso, ele se voltou e trotou de volta para suas forças, passando por um corredor de homens. Enquanto percorria, Teleb correu para encontrá-lo. Luminobre, meus batedores voltaram da inspeção daquela caravana. Senhor, ela. Era de um grão-príncipe? Sem dúvida alguma, respondeu Teleb. Eles não conseguiram determinar qual, mas alegam ter visto alguém com uma armadura fractal entre eles. Armadura fractal. Aquilo não fazia sentido. A menos que ele esteja planejando cuidar para que sejamos derrotados. Talvez não seja uma simples caravana de suprimentos, talvez seja uma força de flanqueamento disfarçada. Um único fractário atingindo a retaguarda do seu exército enquanto ele estava distraído poderia causar danos incríveis. Dalinar não acreditava em Tanala, não completamente. Raios, se Sadeias secretamente houvesse enviado um dos seus fractários para o campo de batalha, Dalinar não poderia mandar uma simples equipe de soldados para lidar com ele. Você está no comando. Disse ele para Teleb. Tanalan vai se retirar. Faça com que a vanguarda se junte aos habitantes locais nas fortificações, mas não o substitua. Acampe o resto do exército lá no campo e mantenha nossos oficiais fora de Hatalas. Não é uma rendição. Vamos fingir que ele estava do nosso lado todo esse tempo, para que ele possa salvar sua reputação e preservar seu título. Orinar, quero uma companhia de 100 soldados de elite, os mais velozes, pronta para marchar comigo imediatamente. Eles obedeceram, sem fazer perguntas. Mensageiros correram com mensagens e a área toda se tornou uma colmeia de movimento. Homens e mulheres se apressando em todas as direções. Uma pessoa estava parada no meio daquilo tudo, as mãos juntas diante do peito com um ar esperançoso. O que aconteceu? Perguntou Evi enquanto ele trotava na direção dela. Volte ao nosso acampamento e componha uma mensagem para meu irmão dizendo que talvez tenhamos trazido a fenda para nosso lado sem derramamento de sangue. Ele fez uma pausa, depois acrescentou. Diga a ele para não confiar em ninguém. Um dos nossos aliados mais próximos pode ter nos traído. Vou descobrir a verdade. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.